pela enchente. Boa tarde, Edu. Edu está direto de Lajeado, é isso, Edu? É isso, Mota. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nós falamos direto do Vale do Taquari, que mais uma vez, né, Mota? Mais uma vez enfrenta a situação de enchente. O Vale do Taquari, que ainda buscava se reconstruir depois do que aconteceu em setembro, de novo, mais uma cheia e as famílias muito prejudicadas. A gente está aqui no bairro Praia, esse é um dos bairros mais atingidos aqui no município de Lajeado. A gente consegue ver a quantidade de lama que ainda tem por aqui. O rio Taquari, ele já está baixando, então a tendência é de que nas próximas horas algumas famílias já consigam retornar para casa, mas nesse momento o trabalho é de limpeza, tanto das ruas quanto das próprias residências por aqui. A gente consegue ver toda essa rua aqui que foi tomada pela água, a altura não chegou ao mesmo patamar de setembro, mas ainda assim foi impressionante. Essa casa aqui, por exemplo, ó, que o Pato está mostrando agora, ela está completamente fora do eixo, né? Foi arrastada um pouco, eu não tenho a informação se foi exatamente nessa enchente ou se ainda é de setembro, mas é para a gente entender um pouco da situação do Vale do Taquari. Independente se foi em setembro ou se foi agora, são casas inteiras que foram destruídas. A gente está vendo aqui, inclusive, o cinegrafista Cláudio Pato vai mostrar na imagem, um carro amarrado em uma árvore, justamente para que ele não seja levado pela correnteza, porque é um episódio que aconteceu mais uma vez, né? A gente esteve aqui em setembro, mostrou os estragos, mostrou a destruição e agora a gente volta a Lajeado, volta ao Vale do Taquari e encontra esse cenário. Durante a manhã eu conversei com muitas pessoas, tanto aqui no município quanto em Roca Salles, outras cidades aqui da região, e o relato é de que dessa vez eles tiveram mais tempo para se preparar. Os alertas chegaram mais cedo. Por isso as pessoas conseguiram se organizar, sair de casa, alguns conseguiram salvar mais materiais, mais móveis, então a preparação foi melhor. Por isso a gente não tem até o momento registro de pessoas desaparecidas ou de mortos por aqui. Ainda assim, a gente está falando de danos materiais muito significativos, de ruas inteiras que ainda estão bloqueadas. Aqui em Lajeado, nesse ponto que nós estamos, dá para ver que o rio Taquari ele já baixou. Mas nós passamos por algumas regiões da cidade, como por exemplo no centro, que ainda há grandes balsões de água. A água ficou represada e ainda não conseguiu voltar. E a gente chegou aqui, Mota, a gente está nessa rua aqui no bairro Centro para conversar com uma família que a gente conversou bastante em setembro, que nós conhecemos lá no Parque do Imigrante e que mais uma vez estava por lá. É a família da Nayara, a Josi aqui, o Moisés, os pais da Nayara, junto com o irmãozinho, e a gente vai conversar sobre essa situação. Deixa eu chegar primeiro no Moisés, que ficou na última enchente lá em setembro, ali em cima, né, Moisés? Como é que foi isso? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aí a todo mundo da Bandeirantes. Foi um negócio inacreditável, né? Ninguém esperava, a gente contava que ia subir até os 25 no máximo, como sempre foi. Mas dessa vez essa cheia nos surpreendeu. Não só a mim, como todos os moradores aqui, todo mundo ficou sem chão, até a casa do vizinho aqui, como vocês podem ter visto, saiu do lugar. E foi bem horrível assim, tu não sabia o que fazer, as coisas ficaram dentro de casa, erguemos tudo, mas não adiantou. E eu lembro que naquela vez, Mota, a gente não tinha visto o Moisés ainda, porque quando a gente chegou em Lajeado, a gente foi até o Parque do Imigrante e encontramos a Nayara. E a Nayara naquela época me disse que o pai dela estava aqui e ela esperava notícias do Moisés. E aí, Nayara, como é que foi de novo mais uma cheia? Vocês estavam lá no Parque do Imigrante agora, foi isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, a gente estava lá. A gente fica triste, né? Porque as poucas coisas que a gente tinha, a gente conseguiu salvar. Mas com esse dinheiro que nos ajudaram dando, a gente conseguiu comprar uma nova casa, né? Só que ela vai ficar pronta só em janeiro. Aí a gente meio que fica triste pelas poucas coisas que a gente tem, perder tudo de novo. Essa notícia que a Nayara está dando, quando teve a enchente de setembro, a família da Nayara recebeu muito apoio de pessoas que queriam ajudar. E com isso conseguiram comprar uma casa que fica um pouco mais afastada dessa região, é isso, Josi? Isso, fica lá em Convênios. Daí a gente pensou, ou compra uns móveis ou compra uma casa em outro lugar. Daí eu conversei com o Moisés, ele não, vamos comprar uma casa, que os móveis é de menos depois, né? E aí agora com essa nova cheia de novo, e a casa não está pronta, só fica em janeiro. Mas deu para ver que com essa nova cheia vocês estavam certos em optar por realmente sair, mudar de lugar, né? Mudar de lugar, com certeza. Eu não queria nem voltar mais para cá. Por causa, a gente só vem porque ainda não tem para onde ir realmente. Até quando a gente saiu aqui na sexta, foi sexta-feira, né, Moisés? Eu saí com o nenê com água na cintura. E ela saiu antes, porque eu fiquei com medo, né? Que eu tinha que ficar ajudando o Moisés para carregar as poucas coisas que a gente tinha. Mas a gente conseguiu recuperar, graças a Deus. E na sexta tu saiu antes então deles, tu não ficou preocupada, né? Porque aquela vez lá tu saiu antes do teu pai também, tu ficou bem nervosa. Dessa vez como é que foi?
eu fiquei muito preocupada. Eu até fiquei falando pra mãe, não mãe, eu quero ficar. Só que daí, do jeitinho dela, ela me conquistou falando, é melhor tu ir porque eu vou ficar aqui pra ajudar a carregar as coisas, ou tu quer que a gente perde tudo de novo? Aí eu falei, então eu vou ir do que ficar aqui. Aí eu fui junto com o meu cachorro, né, pra não deixar ele aqui. Aí eu fui junto na casa da amiga da minha mãe. E Moisés, a gente consegue mostrar um pouco aqui de como é que foi a situação, como é que foi a altura, para a gente entender, porque muita gente em casa quer saber como é que foi em relação a setembro, porque em setembro a gente viu o Taquari chegando em níveis históricos, dessa vez, onde é que ele alcançou aqui? Bom, em setembro ela alcançou, tem até a marquinha lá, se o câmera conseguir pegar, aquela marquinha lá, do segundo para baixo, essa foi onde é que foi a que eu fiquei lá em cima. Dessa vez ela chegou até um pouquinho acima da metade da janela. Tem a marca lá na parede, lá, se você... Ainda de novo passou todo o primeiro andar e quase pegou todo o segundo. Quase pegou o segundo. Deu, digamos, 1,5 para quase 1 metro de diferença menor, né? Um pouco menor. Aí o que nós fizemos? Eu juntei tudo que eu tinha que juntar, botei no caminhão. O caminhão veio... Eu já estava desde as 2 da manhã puxando. E todo mundo dizia que não ia vir, que não ia vir. Eu disse, não, vamos puxar, menos eu vou garantir, né? E o que aconteceu, ela começou a subir devagar. Quando eu tirei as últimas coisas, né, já estava tirando embaixo d'água. Eu já estava com a água no joelho, um pouco acima do joelho. Como a minha esposa é um pouquinho mais baixinha, ela já estava com a água na cintura. E nós dissemos, não, o que ficou, eu botei num quarto e chaveei e desci. Agora nós vamos. Nós conseguimos salvar o que nós queríamos. Algumas coisas eu botei para cima, não tão importante, né? Digamos, se fosse embora a gente ia conseguir de novo. E a gente está aí, nessa luta. E agora, hoje, vocês estão conseguindo voltar para cá, o rio já baixou, agora começar a limpeza e aí... O rio está começando a baixar devagarinho, né? Porque amanhã é para começar a chover de novo, como tá dizendo os meteorólogos. É para começar a chover, a meteorologia diz é chuva, é chuva, é chuva. E agora, como nós não temos também luz, até queria fazer um pronunciamento, pedir às autoridades da RGE aqui de Lajeado, o que está acontecendo? A água já baixou aqui no nosso bairro, que é o bairro Praia, o antigo centro. A água baixou. E nós não temos luz para poder lavar um jato, para poder ligar, entendeu? Se alguma autoridade da RGE puder nos ajudar. Fica o apelo aí dos moradores, Mota, mas como o Moisés estava mencionando, hoje é o dia de realmente conseguir voltar, porque o rio está baixando. Eu mencionei ali que tem algumas partes aqui de Lajeado, do centro especialmente, que ainda estão com bastante água, mas em outros pontos o rio já começou a baixar, Mota. Olha, eu me coloco na pele do Moisés, da Josi, da pequena Nayara, tem um bebezinho também aí na história, né? E eles limparam tudo, deixaram tudo, pelo menos, né, aguardando aí, em janeiro eles estão na casa nova, mais distante aí do rio Taquari, né, numa área mais alta, mas viver tudo isso novamente, gente, né, não com a mesma gravidade de setembro, mas perder aí, né, perder um pouca coisa, ainda bem que desta vez as autoridades foram mais certeiras, né, e daqui a pouco o Edu vai mostrar pra gente como é que está a situação lá em Roca Salles. Ele teve hoje pela manhã lá, Mussum, a situação, tanto em Roca Salles como Mussum, as 2 cidades mais castigadas no ciclone de setembro, né? Elas voltaram a ser castigadas pela cheia do Taquari novamente, só que graças a Deus não houve nenhuma morte, nenhuma pessoa desaparecida, como o próprio Edu também já destacou. Agora, imagina os moradores, comerciantes. Eu fiquei sabendo de vários comerciantes de Roca Salles e de Mussum que perderam tudo lá em setembro e conseguiram empréstimo no banco, né? No Banrisul, em outros bancos particulares também, conseguiram empréstimo, resolveram, limparam, né? Fizeram aquela higiene, aquela limpeza profunda, compraram produtos, fizeram estoque novamente, voltaram a trabalhar. Semana passada, tem comerciante que reabriu semana passada, e adivinha o que aconteceu? A água novamente, junto com a lama, com tudo, invadiu, né, esses comércios todos, e as pessoas, né, engrossaram aí, acumularam mais prejuízos. É muito triste isso, muito triste. Daqui a pouquinho então a gente volta lá para Lajeado, no Vale do Taquari, onde o Eduardo Carvalho, ele fez uma reportagem ampla, e ele vai chamar essa reportagem mostrando toda a situação lá na região de Roca Salles. Tá bom, Edu? Combinado, Mota.